É um prazer estar aqui com a doutora Líria. Eu sou Cláudia Aquino, advogada, assessora jurídica do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de Mato Grosso. Vou passar aí a palavra para a doutora Líria se apresentar. Pode falar. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Líria Cavalheiro. Eu sou, advogada de algumas entidades nacionais, né? E uma delas é a Federação de Hotéis, que eu tenho o prazer de estar sempre aí com a doutora Cláudia Aquino nas nossas reuniões, né? Apesar de eu conhecer a doutora Cláudia de muito tempo, né, doutora Cláudia? É Nós já verdade, temos antes da federação. nós temos uma relação de uma outra entidade também que eu advogo, que é a FEBRAC, e a Claudinha também Isso. fazia. Doutora Cláudia, vocês desculpem a intimidade, às vezes eu chamo ela de Imagina, Claudinha. pode ser Claudinha mesmo. Mas nós estamos aqui, o meu escritório é em Brasília, então eu tenho acompanhado todo esse problema da calamidade pública, da pandemia, né? Acompanhei do pedido da Presidência da República até sair o Decreto Legislativo 6 de 2020, que marca o início da calamidade pública no Brasil, né, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, então realmente é uma situação muito grave nesse momento. Trabalhei muito na edição da medida provisória, tanto da 927 quanto da 936, inclusive com a sugestão de texto para a gente suspender esses contratos de trabalho, porque nós sabíamos que as empresas não teriam condição de arcar com a ajuda de custo dessa suspensão de trabalho, porque muitas das atividades econômicas estão em lockdown, que é o termo da moda agora, estão fechadas. Mesmo as que estão abertas, inclusive as essenciais, tirando a área de hospital e segurança públicas, mesmo as outras essenciais, elas não estão trabalhando 100%. Elas têm redução significativa, né? Alguns setores 30%, outros até 70% da sua capacidade. Por isso, a medida provisória com a suspensão dos contratos e de redução de jornada, com redução salarial, sendo que o governo faz ou 100% desse pagamento ou parte, foi muito necessário e nós negociamos muito isso, né? E agora seguimos negociando, porque nós vamos precisar prorrogar os efeitos da 936, aí, que é da suspensão dos contratos de trabalho e da redução de jornada, porque o nosso prazo inicial de 2 meses para suspensão e 3 meses para redução, ele foi muito reduzido. Quer dizer, nós tínhamos a projeção de que as atividades voltariam agora em maio, início de junho, e nós estamos observando que em alguns estados isso não vai ser possível. Na grande maioria dos estados. É isso mesmo. E a gente buscar a retomada, né? Exatamente. Bom, eu gostaria, assim, de deixar aqui para vocês uma informação que eu fico muito honrada de ter a doutora Líria dividindo aqui com essa live, porque o que acontece? Como ela está em Brasília, advoga para diversas entidades de grau superior, né, que não sejam os sindicatos, então ela foi uma interlocutora, realmente participou das reuniões junto com toda a cúpula, né, do Ministério da Economia, Ministério do Turismo, então ela sabe exatamente como todas foram as tratativas que aconteceram nessas reuniões que deram origem a essas medidas provisórias. A doutora Líria foi para que no caso das suspensões, das reduções, fosse utilizado o seguro-desemprego como parâmetro para o pagamento do benefício emergencial. E então nós já vamos começar aí, doutora. Eu já quero deixar a pergunta que muitos estão fazendo aqui, por exemplo, Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande, também Rondonópolis, que são cidades polos aqui do nosso estado. Já houve uma retomada de vários segmentos da economia, ainda que parcialmente. E nessa retomada vem aí muitas dúvidas, né, daqueles empresários que fizeram uso dessas medidas da 927, principalmente da 936, e estão aí com seus funcionários, alguns ainda com férias, outros que deram suspensão de 30 ou 60 dias, ou reduzir a jornada de trabalho. E nessa retomada, quem está com esses funcionários e nessas condições? Quais as providências, como que isso pode acontecer? Se eu tiver um funcionário que está aí ainda com eu espero completar os 30 dias, qual que é a recomendação aí, qual que é a sua leitura sobre esse aspecto?
Bom, Cláudia, interrompeu um pouco aí, a gente sabe que está com esse problema de internet, né, no Brasil todo, mas eu sei qual é a você já tinha me falado. pergunta. Não, mas até que a minha internet hoje está boa. Mas eu acho que é porque a gente está com dificuldade mesmo no Brasil todo, não é só minha aqui, não. De qualquer forma, em relação às medidas que são da 936, que é a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada, na própria medida já vem como que você faz para suspendê-las, quer dizer, fazer a suspensão da suspensão. Né? Isso, o que você vai precisar fazer? Você avisa o empregado com 2 dias corridos de antecedência, tá? Para que ele retorne às suas atividades. E aí você tem que fazer isso por escrito, e quem foi acordo individual, fazer via acordo individual, né? Se for convenção ou acordo coletivo, usar a própria lei, então você tem 2 dias corridos para informar esse empregado para ele voltar a trabalhar. Então você informa, depois de 2 dias ele volta a trabalhar. E como é que você faz em relação ao bem, né? Que é o grande programa emergencial de manutenção de emprego e renda, que chegou a sigla BEM. Então, como é que você faz para suspender esse benefício que o empregado está recebendo e que a empresa também, porque a empresa deixou de pagar, né? Quem está pagando é o governo. Você informa, dentro daquele prazo de 10 dias, qual foi a data que ele volta a trabalhar, não é isso? Então, se você informou ele com 2 dias corridos de antecedência, então ele vai começar a trabalhar depois daqueles 2 dias. Você informa lá no web empregador que ele volta a trabalhar naquele dia e daquele dia em diante ele não vai receber mais o benefício do bem. Ele vai receber o pagamento da empresa. Então, as suspensões em relação ao 936, elas são bem tranquilas e já estão totalmente previstas na própria medida. Né? Isso é tudo uma questão de fazer informação no web empregador, ele volta a trabalhar naqueles 2 dias corridos, e daqueles 2 dias corridos em diante, a empresa faz os pagamentos e não mais o governo. Né? Em relação às férias, aí as férias a gente tem um problema, porque nas férias não há nenhuma previsão hoje de que você possa suspender as férias do seu empregado. Uhum. O que a gente faz de recomendação? Na 927, é previsto no artigo 2º que o acordo individual se sobrepõe ao coletivo se for para preservação de emprego e renda. Então, nós podemos usar isso e nós podemos usar também o que está previsto no artigo 61, que trata da jornada de trabalho, que ele fala de necessidade imperiosa, né? Necessidade de ação ou execução A internet dela, acho. E que é o que motiva a 927. Então, você pode fazer interrupção usando essas características, vai ter que ser por acordo individual ou através de acordo coletivo também. Né? Se nós tivermos, eu sei que fez convenções coletivas, então pode ser através de convenção coletiva também já prever o mecanismo da suspensão, usando a força maior, a necessidade premente de que volte ao trabalho, porque realmente se acabou o decreto que suspendia as atividades, foi suspenso, não é isso? Não existe mais. Então, você pode usar. Então, você usa os argumentos do artigo 61, que trata da jornada de trabalho, mas que são muito interessantes, que é a necessidade imperiosa, né? Se o retorno traga dificuldades na manutenção da empresa, né? Seria inexecução das atividades da empresa se não houver o retorno. Use o que tem no artigo 61, a necessidade imperiosa, e também a força maior, que está no nosso artigo 501, e aí você pode fazer essa suspensão, sim. Se for com o intuito da manutenção do emprego, pode ser até por acordo individual, usando o artigo 2º da medida provisória 927, que prevê isso. E para a manutenção do emprego, o acordo individual se sobrepõe às normas coletivas e pode ser através de acordo individual. Então, há uma saída. Ela não é uma saída já prevista na 927, mas a gente pode fazer por interpretação dos artigos da CLT. Tá certo. Então, fazendo aqui um resumão, você que está aí, o empregador com seus empregados, ou com contrato suspenso, ou que fez até a redução de jornada, com redução de salário,
fazendo aquele comunicado com 2 dias de antecedência, então tem que tomar a providência de comunicar no web empregador, né? Hoje mesmo eu tive contador conversando comigo e falou, olha, mas lá no web empregador eu não estou vendo aonde que eu posso entrar para comunicar, por exemplo, que não vai ter mais a suspensão por 60 dias e somente 30, inclusive já saiu o pagamento da primeira parcela, né, do bem, que é o benefício emergencial, né, que nós estamos falando aí da MP 936. E no caso, então, das férias, como a doutora Líria acabou de colocar, até podemos fazer essa suspensão, mas observando todos esses requisitos, e até porque, né, doutora, quem está de férias e agora nesse momento de pandemia, de isolamento social, é até mais benéfico para o empregado que essas férias fossem suspensas, porque, na verdade, não está podendo usufruir, né, passear, né, e gozar realmente dessas férias, como é o objetivo, né, das férias. Então, é importante lembrar, Cláudia, que na 927 foram criadas outras possibilidades do gozo das férias, né? Inclusive, lá tem a possibilidade de você fazer o gozo das férias que estão com período aquisitivo incompleto, né? Uhum. E há a possibilidade de negociação de acordo entre empregado e empregador, que você possa usufruir férias que nem foram abertos os períodos aquisitivos. Então, você teve medidas extremas. Então, se agora você consegue afrouxar essas medidas extremas, eu só vejo como benéfico para o empregado, né? São medidas benéficas para o empregado nesse momento, se você tiver essa redução do período de férias. Mas, claro, Cláudia, é sempre partindo, doutora Cláudia, do pressuposto de que ou tem que ser um acordo entre empregado e empregador, ou tem que ser um acordo coletivo. Isso não pode ser um ato só do empregador. As dações das férias que foram antecipadas e a dação das férias com período de aquisitivo que ainda não tinham sido completos, era um ato do empregador. Férias futuras, sem período aquisitivo ainda em andamento, era acordo individual entre empregador e empregado. E nesse caso, de você fazer cessar as férias que estejam em andamento, precisa ser ou acordo individual ou acordo coletivo. Não pode ser um ato só do empregador. Isso mesmo. Olha, eu quero aproveitar aqui para cumprimentar a doutora Isa Moraes, ela é conselheira da seccional da OAB de Minas Gerais, minha conterrânea, né? Doutora Sandra Mara, doutor Nivaldo Cariagra, também são advogados aqui em Mato Grosso, muito bom tê-los aqui conosco também. Olha, eu gostaria assim, até de dizer o seguinte, para vocês verem, a partir da MP 927 que nós estamos falando aqui, que ela é do dia 22 de março, até a data de ontem, 7 de maio, né, que publicou a MP 963, nós temos 36 medidas provisórias, e muitas delas com alterações na legislação trabalhista, né, doutora Líria? É óbvio que tem alterações tributárias, com diferimento aí de tributos também, então, assim, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso que vem acontecendo. E para já falar sobre essas alterações, eu também gostaria de fazer uma provocação aí em relação a essa última decisão do STF, em que suspendeu os efeitos do artigo 29 da MP 927, doutora, e que fala da questão se Covid-19 é ou não é uma doença ocupacional. Os empresários todos estão muito preocupados com essa decisão. Eu chamo a atenção aqui de todos que estão aí nos acompanhando, tanto podem ser empregadores, empregados. Nós já passamos todas as recomendações, né, principalmente nessa retomada, em relação ao uso da máscara, em relação de fazer as reuniões. Gente, não basta só fazer a entrega através de preenchimento de ficha de EPI, é preciso fazer o treinamento para o uso desse novo EPI agora, que é para todos, independente de qualquer função, né, que é o uso da máscara, disponibilizar o álcool em gel, verificar se os funcionários estão realmente lavando as mãos com água e sabão corretamente, mais vezes ao dia. Então, são todas essas providências que têm que ser tomadas. Mas será que só tomar todas essas providências, inclusive advertir o funcionário de forma expressa, por escrito, se ele não estiver fazendo o uso correto dessa máscara, né, doutora, que foi disponibilizada pelo empregador, mas e aí? Agora vamos falar.
o que fazer? A Covid-19 é ou não é uma doença ocupacional, da forma como está hoje, por conta dessa liminar aí do STF, que suspendeu os efeitos do artigo 29 da 927. E o que a gente tem aí pela frente, doutora? Eu já sei, né, mas eu gostaria que a doutora contasse para todo mundo o que pode vir aí para nos salvar um pouco dessa aflição em relação a essa situação. Bom, Cláudia, eu também queria cumprimentar aqui o doutor Mário Coelho, lá do Ceará, que está nos assistindo, né? O doutor Celso, a doutora Celita. Ó, Né? doutora Celita, meu abraço, saudades. Até a minha filha está na live, né? Que é a Stephanie também, Stephanie Cavalheiro está aí na live, estão entrando. Daqui a pouco eu vou fazendo os cumprimentos. Bom, esse talvez, nós estamos andando muito bem com as medidas trabalhistas. Essa questão de medicina e segurança do trabalho, ela estava bem tranquila na 936, mas com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pelos outros ministros, na sua maioria, não foi unanimidade, ela cria um hiato. Né? Nós temos, claro que com a suspensão do artigo da medida 936, nós teremos que nos socorrer na lei 8.213 de 91, né, no artigo 20, que ele trata do que é doença ocupacional. Então, ali você vê que, inclusive, o caso de pandemia, ele está excluído e só inclui quem é obrigado a ir trabalhar. E aí a gente tem aquela discussão de atividade essencial ou não. Mas, de qualquer forma, o que a gente passa nesse momento para as empresas? Né? E todas as empresas, inclusive os escritórios de advocacia que estão aqui nos assistindo, que vão estar com quem está podendo funcionar, quem não está em home office. Precisa, sim, tomar todas as medidas cabíveis. A entrega da máscara, lembra que tem que ter um recibo da entrega do material de EPI, né? Que é a máscara, a luva, né? O álcool em gel. Então, isso precisa ter a entrega desse EPI. Precisa ter a forma de usar o EPI. Então, precisamos ter, sim, aqueles, né? A demonstração e também os papéis de que ele também recebeu a forma que deve ser usado o EPI. Fotos dele usando EPI, porque não adianta só entregar o EPI e ele não usar. Então, a gente precisa também ter essa comprovação de que ele está usando EPI. Né? E aquele empregado que não usar o EPI está sujeito à sanção. Né? Precisa tudo isso ficar claro nessa documentação. Nesse momento, as empresas têm que ter documentação. Porque não vai ser responsabilidade objetiva. Né? É uma responsabilidade subjetiva. Então, nós precisamos ter provas. E, nesse momento, as empresas precisam fazer essas provas e tomar todos os cuidados possíveis. Quem tem medicina e segurança do trabalho dentro da empresa deve encaminhar tudo isso para a medicina e segurança do trabalho. Nós, nesse momento, no Congresso Nacional, está para votação a medida provisória 936. Vocês sabem disso, a projeção é que entre em votação na semana que vem. Foram quase 700 emendas na 936. Uma das emendas é de muito interesse nosso, que é a emenda 712. Por quê? Porque ela cria o nexo causal. Então, ela cria o nexo causal com responsabilidade subjetiva e dizendo que ele é claro em quem está trabalhando nos hospitais, porque aí você pode ter um nexo causal claro, porque o resto das outras atividades, você tem o problema da rua, que fica muito difícil você dizer pegou na empresa ou pegou na rua, né? Em casa. Então, o hospital seria caracterizado como nexo causal de forma objetiva. Nem ele seria de forma objetiva. Nessa emenda, até ele seria objetivo. Teria que comprovar um nexo de causalidade. Então, essa emenda 712, nós estamos com todas as entidades trabalhando e ela é de fundamental importância que a gente consiga que ela entre no texto da 936. Aí a indagação vem, poxa, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu isso. Mas ele suspendeu, gente, porque ele fez a análise do que é cabível numa medida provisória. A análise era que aquilo não era medida de urgência cabível numa medida provisória. Mas a legislação que trata de medicina e de segurança do trabalho, ela não é constitucional, ela é infraconstitucional. Tanto que eu acabei de citar para vocês a Lei 8.213, né, no seu artigo 20. Então, se ela vem com emenda, uma medida provisória, e essa medida provisória é convertida em lei, só terá vigência a partir da sanção do presidente da República, pode sim isso ser normatizado através da conversão da lei da medida provisória 936. Então, precisamos trabalhar para deixar isso claro, porque hoje nós vamos ficar com a segurança jurídica enorme. Né? A gente também diz que as empresas não devem emitir CAT em relação ao Covid. Né? O empregado é que tem que solicitar isso, né?
E quem vai avaliar nesse primeiro momento, se é ou não doença ocupacional, vai ser o médico do INSS, para aqueles que forem. Agora, Cláudia, tem uma situação nessa discussão toda, é que a maioria dos infestados, eles vão ficar naqueles 14 dias de isolamento, certo? Os 14 dias, você encaminha o atestado para o INSS, e o INSS, esse valor que você pagou desses 14 dias, o governo vai poder ressarcir vocês. Como é que é esse ressarcimento? Você vai poder abater isso do tributo que você vai pagar para o governo. Certo? Então, o governo vai pagar esse primeiro afastamento. Uma minoria é que vai ficar mais do que esse tempo, né? E aí, qual seria a maioria dessas pessoas? Essa minoria é de quem está, que são os grupos de risco, né? E aí a gente vem com outra sugestão. Os grupos de risco precisam ser afastados, né? Os grupos de risco, porque aí a gente minimiza o problema do acidente. Menos problemas, né, no decorrer aí do estado de calamidade pública. Tá certo. Bom, quero aproveitar e cumprimentar o nosso presidente, Luiz Carlos Nigo, presidente do SHRBS-MT, também, que está participando aí da live, né? Boa tarde, presidente. E então, doutora, eu vou fazer assim só um resumo para quem... Nós estávamos falando a respeito da Covid-19 ser ou não uma doença ocupacional, com uma preocupação agora muito grande, a partir da semana passada, dessa semana, né, com o julgamento que houve no STF. Então, recordando aqui para vocês, façam reunião com seus funcionários nessa retomada, com lista de presença, com entrega de EPIs, com assinatura na ficha da entrega desse EPI, de treinamento do correto uso da máscara, por exemplo, de lavar as mãos, aumentar, intensificar a limpeza dos ambientes aí do trabalho, para manter um ambiente de trabalho muito mais seguro. Tire fotografias, você tem que registrar todas essas providências que você está tomando. Os funcionários que estão fazendo, por exemplo, quem te pega a máscara, coloca aqui embaixo, não faz o uso, tira só de um lado, fica do outro. A empresa deve fazer todas essas advertências, não só verbais, faça as advertências por escrito. Nós precisamos de comprovação, porque falou aí, nós vamos aí esperar que realmente essa responsabilidade ela seja subjetiva, ou seja, precisa comprovar que a empresa tomou todas as providências e não que ela seja diretamente objetiva, porque vai que o funcionário... Então, isso é muito importante. E, doutora Líria, também sim, só relembrando, essa situação dos primeiros 15 dias, né, que é algo diferente também, quando esse funcionário estiver afastado, se for o caso da Covid, você vai fazer esse pagamento, mas depois você pode se ressarcir em relação àquele valor que você paga para a Previdência durante o mês. Então, lembrando que as empregadas domésticas, geralmente as pessoas não sabem disso, né? Que desde o primeiro dia, independente de ser fase de pandemia ou não, de ser Covid-19 ou não, qualquer afastamento da empregada doméstica, quem paga desde o primeiro dia é o INSS. Ela já deve se dirigir ao INSS com esse atestado e requerer o pagamento daqueles dias que ela se ausentou do trabalho. Doutora Líria, agora vamos falar um pouquinho, então, nessa decisão do STF, além de suspender o artigo 29 da 927, também houve uma suspensão dos efeitos do artigo 31, né, da fiscalização aí dos auditores do trabalho. E, por falar nisso, eu já vou comentar aqui um pouquinho, vou deixar para a doutora aprofundar, já chamo a atenção aí para vocês que fizeram suspensão de contrato de trabalho de funcionários e estão deixando seus funcionários trabalhando na empresa. Tem empresas que fizeram isso, na própria 936, ela já traz no seu bojo que isso é crime, já existem até indenizações a serem pagas, né? Então, isso é muito sério e já tem uma empresa aí do estado de Goiás que já foi detectado, né, doutora? O fiscal nem precisou ir na empresa para saber que ela suspendeu o contrato de trabalho de todos e ela está divulgando o delivery, né? Então, assim,
Foi uma confissão, né? Uma confissão de fraude ao benefício emergencial. Então, comenta aí para nós, doutora, sobre essa suspensão do 31. Bom, eu vou mandar aqui meus abraços, meus agradecimentos para a Salete, lá do Rio de Janeiro, uma querida, né, que participa lá do sindicato do SEAC do Rio. Mandar um beijo grande aí para o Nigro, que é sempre presente com a gente, né, Cláudia? Grande Sim. líder sindical. E o doutor Cícero, lá do Ceará, olha, presença maciça do Ceará aqui com a gente hoje, né? Mas voltando para o assunto que nós estávamos discutindo sobre a suspensão do contrato de trabalho, gente, é certo, e eu já recebi muitas consultas. Por exemplo, nós temos, o governo só vai pagar 100% do que o empregado teria direito de seguro-desemprego para aquelas empresas com faturamento até 4 milhões e 800. Acima de 4 milhões e 800, o governo pagará 70% do que o empregado teria direito no seguro-desemprego. Lembrando bem que a doutora Cláudia falou uma coisa no início, que causou muita dúvida. O seguro-desemprego, essa parcela do bem, o chamado bem, o programa de preservação de emprego e renda, ele não é o seguro-desemprego, é um outro programa. O seguro-desemprego, gente, só funciona como balizador de valor. São parcelas completamente diferentes. Tanto que o empregado, se for demitido depois daquele período de estabilidade, que a gente pode conversar depois sobre essa estabilidade, ele vai ter direito ao seguro-desemprego, porque são parcelas diferentes. O seguro-desemprego só funcionou como balizador, e foi essa a nossa sugestão que nós passamos para o governo. Mas eu tive consultas de pessoas que estão nessa situação de acima de 4 milhões e 800, porque como ela paga 30% do valor do benefício, e é uma parcela indenizatória, né, não é parcela salarial, ela chegaram a perguntar para mim se ela podia mandar trabalhar 30% do tempo. Não é isso, gente. O governo está colocando essas pessoas para elas ficarem em casa, os contratos estão suspensos, elas não podem trabalhar. E aí vem as situações. Por mais que houve essa suspensão em relação a não poder fiscalizar, né, os fiscais de trabalho durante a pandemia, isso foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes também, eles não estão indo para a rua fazer, são poucas as situações que eles vão, só se forem situações muito graves, trabalho escravo, trabalho infantil. Mas hoje, com o E-Social, você faz a fiscalização toda online. Aí você tem uma atividade, que essa atividade não foi fechada 100%, certo? Ela não teve o chamado lockdown, não está fechada, ela está aberta. Então, como ela está aberta e ela teve todos os seus empregados do CAGED com contrato de trabalho suspenso, pronto, isso é fácil. Você vê, atividades essenciais, consideradas essenciais. Um supermercado, por exemplo. Como é que aquele supermercado está com todos os contratos de trabalho dele registrados no CAGED suspensos? Não é cabível. Foi o que aconteceu em Goiás, em Anápolis, né? Inclusive com o escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade estava permitido o seu funcionamento. Ele suspendeu o contrato de todos os seus empregados. Aí mandou a fiscalização lá, estava todo mundo trabalhando. Então, gente, suspensão de contrato de trabalho é como se durante aquele período aquele empregado não trabalhasse para você. Tanto que durante esse período você não recolhe INSS, você não recolhe FGTS, as férias, não há contagem de férias, não há contagem de 13º, salvo, né, negociação coletiva diferente, ou até individual diferente. Mas pela regra do que é uma suspensão de contrato de trabalho, não há contagem de férias, não há contagem, por exemplo, 13º desse ano, não seriam os 12 dozeavos que a gente está acostumado, seriam 10 dozeavos, né, para quem teve 2 meses de suspensão. Salvo, como eu falei para vocês, negociações diferentes através do acordo ou de convenção coletiva, acordo coletivo. Então, não pode colocar esse pessoal para trabalhar. A mesma coisa é quem tem cargo de confiança, os gerentes, né? Se você reduziu a jornada dele, ele teve redução de 30%, de 25%, de 50% ou de 75%, você não pode cobrar os 100% que você cobrava antes. Vão ter que haver limitadores, né? Senão você vai ser depois vai ser condenado. E qual é a condenação? É pagar, ressarcir o governo tudo que o governo pagou para esse empregado, né? As multas previstas na CLT. Isso, então, e você pode, inclusive, responder criminalmente, como a Cláudia falou, né? Porque
é uma falsidade ideológica, né? Se ele não está trabalhando, como é que ele está trabalhando? Então, tem esse problema também. E essa empresa pode ser, inclusive, inscrita na dívida ativa. Em relação a isso, tem um outro problema. Por exemplo, quando você assina com o seu empregado a suspensão ou a redução da jornada, ou a redução do salário, você tem até 10 dias para informar para o governo. Se informando até em 10 dias, ele vai pagar contando a data da assinatura do acordo. Agora, você fez o acordo e não informou dentro dos 10 dias, como é que o governo vai fazer essa contagem? Ela vai fazer a contagem do dia que você informou. Então, você vai ficar responsável a informação para o governo. Então, precisa tomar cuidado também nos procedimentos. Doutora Líria, é importante até fazer uma colocação aqui, porque a senhora citou o caso aí como exemplo de gerentes, né? Antes quero também fazer um cumprimento aqui, nós temos o Jean Dantas, que está aí pelo Amazonas também, falou, nós também estamos aqui participando, né? Muito bom, nós estamos aí com o Brasil inteiro conosco. Mas então, em relação a essa questão dos gerentes, é bastante interessante, porque é o seguinte, quando saiu a MP 936, que foi de 1º de abril, logo no início, houve muito uma discussão se poderia fazer uma redução de jornada com redução de salário de gerente, uma vez que, se ele é gerente, ele não tem a jornada de trabalho controlada, né? Então, houve assim, eu assisti até algumas lives de alguns juristas, né, fazendo uma colocação de que entendiam que não seria possível reduzir jornada de quem não tem a jornada de trabalho controlada, né? Mas eu vou passar aí para a doutora já poder explicar, porque posterior a 936, então, saiu uma portaria aí dando uma explicação, né, que veio trazer um esclarecimento e uma segurança em relação a essa situação, porque ela foi bastante, assim, polêmica. E antes até de passar essa palavra, eu só queria dizer aqui para todos que estão nos assistindo, eu gosto muito de falar isso nas lives que nós estamos fazendo, que elas são informativas, que o que a gente diz aqui não é uma verdade absoluta, é o entendimento que nós temos, que eu tenho, que a doutora Lilian tem, mas a comunidade jurídica aí, os demais advogados, magistrados, doutrinadores, podem até ter entendimentos diferentes do que nós estamos colocando aí para vocês. Mas então, doutora, explica aí para nós qual que é o seu entendimento em relação a essa questão. Quem não tem jornada controlada, por exemplo, um gerente, como pode ter uma redução de jornada com redução de salário? Bom, primeiro eu queria cumprimentar aí a Vanessa e a Amélia, lá do Rio de Janeiro, que estão conosco também, a doutora Celi, que também está participando aí da live. Sim. Claro, Cláudia, bom, para mim é muito tranquilo dizer que não existem verdades absolutas e a gente respeitar cada um com seus pensamentos e com a doutrina. Você sabe que eu tenho um caráter muito restritivo em relação aos textos da lei, porque eu acompanho toda a feitura da lei, né? E Sim. muitas vezes participo da feitura delas. Então, em relação à 936, eu sempre considerei como exceção aquelas 3 exceções que estão previstas no texto da 936, que era aposentados, né, quem estivesse recebendo seguro-desemprego, e aí lembrando, mas como é que vai ser uma pessoa com carteira de trabalho e está recebendo seguro-desemprego? Não, ela pode ter 2 empregos, e um está com seguro-desemprego, então pode dar um problema. E o terceiro era quem estava naquele... outro... São as três excludentes, são as únicas 3 excludentes que tinham na 936. E você sabe que eu sou bem restritiva nisso, tanto quanto é benefício quanto não é. Mas, de qualquer forma, surgiu toda essa discussão, e quando saiu a portaria regulamentadora da 936 pela própria Secretaria do Trabalho, ela deixou de forma muito clara que quem não tem controle de jornada está também sujeitas ao bem, também podem ser enquadradas no bem, não é sujeito, né? Então podem ser enquadradas no bem, né, nesse programa, tanto na suspensão quanto na redução de jornada. E por que, qual seria o único senão? É que a empresa realmente tem que reduzir o que ela pede do empregado. Então, se o empregado, e aí a gente tem que ver as formas de fazer isso, né? Se o gerente fica na empresa durante toda a abertura dela,
se ele teve 75% de redução, vai ter que ter 75% de redução dele estar na empresa, né? Então, se ele foi para o teletrabalho, também tem que ter essa redução, porque o teletrabalho também pode sofrer a redução da jornada. Então, essa pessoa que está lá, também você pode fazer. Como é que você faz esse controle? O controle do computador, problema de login, né? São sistemas, né? Não é muito a nossa área, mas isso é controlável, sem problema nenhum. WhatsApp corporativo, a gente tem uma série de coisas que pode fazer esse controle. Então, lembrando que somente não podem estar incluídas na 936 essas 3 situações. Aposentado, seguro-desemprego e quem está naquele benefício. Deu uma cortadinha aqui na internet. Entrou que fiz uma confusão. Então, que esteja no benefício do FAT, para quem está recebendo do Ministério aquela bolsa de qualificação. Então, nós podemos, e aí lembrando uma coisa, a suspensão de trabalho não foi criada na 936. Ela existe na CLT desde 2001, né, com o artigo 475A da CLT. E ele foi criado justamente para suspender os contratos e fazer a qualificação não demitindo os empregados. E ele existe ainda. Então, principalmente os aposentados, você pode colocar eles em suspensão de trabalho diferente do que está na 936, seguindo o 475 da CLT. Quais são os requisitos do 475? Que seja acordo ou convenção coletiva, não pode ser acordo individual, que pode ser acordo de convenção coletiva, e que ele fique nesse plano desse programa de qualificação do governo, que também tem como parâmetro seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego. Parâmetro é seguro-desemprego, mas ele não é seguro-desemprego. Então, ele pode sim estar com contrato suspenso, só que em outras condições e não nas condições da 936. Olha, apareceu uma pergunta aqui que eu gostaria até de esclarecer, que ela vem sendo assim recorrente. A pergunta é a seguinte: se a empresa que fez a suspensão, então inicia o mês, os primeiros 7 dias, não, ela disse assim, o Ministério pagaria esses 7 dias iniciais e aí ela já faz a suspensão, ou a empresa teria que pagar o restante do mês, por exemplo? Como que seria, doutora? No caso de uma suspensão, por exemplo, que ainda seriam mais 30 dias, aí já passaram-se 7 dias. A empresa faz o comunicado. O bem seria pago só por 7 dias, ou o bem ele só é pago de 30 em 30 dias? Não, como ele tem aquela previsão da suspensão, né? Você pode suspender com 2 dias corridos, né? Avisando o empregado e aí notificando, ele só vai pagar o período, tá? Proporcional. Exatamente. Então, eu quero dizer o seguinte, que quem fez a suspensão tem que fazer esse cancelamento ou para a retomada do funcionário exatamente de 30 em 30 dias, porque o bem não vai ser pago, por exemplo, 23 dias de bem ou 15 dias de bem. Concorda com o que eu estou colocando? A senhora entendeu a pergunta? Ele pode, Cláudia, como tem previsão na 936 da suspensão dele, no decorrer da fruição, ele pode fazer esse corte sim, tá? Proporcional. É claro que o cálculo disso, vai ter que fazer cálculo com o empregado e tudo, toda essa é muito dificultoso. O melhor é fazer 30 e aí tentar quem retomar encerrar em 30. Mas o governo vai pagar proporcional sim. Isso também foi esclarecido na portaria. Lembra que quando a gente faz a leitura da 936, ele fala que seriam 30 dias. Aí a portaria vem e esclarece, dizendo que quem fizer interrupção pode pagar proporcional. É uma outra dúvida da portaria, como gerou a dúvida em relação a quem não tinha controle de jornada e quem tivesse com teletrabalho. Então, a portaria esclareceu essas 2 situações. Então, pode ter haver o pagamento proporcional do benefício. Pode. Então tá certo. Então, tudo vai depender do que você comunicar lá no empregador web. Então tá certo. Então fica aí esclarecida essa dúvida para quem está fazendo a retomada. Se tem só 15 dias que suspendeu e resolveu que com a retomada precisa daquele funcionário que está com o contrato de trabalho suspenso, comunica no web empregador e aí o governo vai pagar aqueles dias proporcionais e a empresa vai pagar os outros dias, né, do mês que o funcionário voltar a trabalhar. Então, ótimo. Isso também, Cláudia, depois a gente pensando, é claro que o texto da lei saiu com
com um direcionamento, depois a gente pensando, se você lembrar bem, como a medida provisória foi publicada, acho que dia 5 ou 7, aqueles 5 primeiros dias a gente teve que pagar dos empregados, porque o governo não ia pagar. Sim. Ele pagou 30 dias contando para cá. Então, depois fazia muito sentido. É claro que o texto da medida provisória ficou mal redigido. A gente tinha a impressão que era 30 dias fechado, não tinha discussão sobre isso. Aí a portaria veio e amenizou. Mas teve isso também. A gente teve que pagar aqueles 5 dias ali do empregado, quem fez logo na primeira Sim. data, né? Exatamente, quem fez logo que ela saiu. Olha, e falando também nessas questões da medida provisória, porque nós tivemos até medida provisória que cancelou a medida provisória, né, que revogou a medida provisória, que foi o caso da 905, que ela é de 11 de novembro, que instituiu até o contrato verde-amarelo. Nela também fez constar, que é onde eu quero chegar, que acidente de percurso não é acidente de trabalho. Mas como no dia 20 de abril a MP 905 não foi votada pelo Senado e ela foi revogada pela 955, eu pergunto aí, doutora, para nós esclarecermos para todos, nós estamos aí com hiato, né, digamos assim, até que venha uma nova proposição, que acidente de percurso é acidente de trabalho. O que a senhora tem a ponderar sobre isso? Olha, Cláudia, é claro que esse mecanismo que foi criado por esse governo de revogar medida provisória é um instrumento jurídico novo, né? Nós tivemos já na própria 927 a revogação dela do artigo 18 e nós agora tivemos esse caso da 905. O que tratava da suspensão, né? Que daí depois veio a 936 para corrigir o artigo 18 e que foi da uma 927. suspensão totalmente distoante do que nós tínhamos o tempo inteiro conversado com o governo, que era a necessidade, nesse momento, do governo injetar dinheiro na economia. Então, com essa necessidade dele injetar dinheiro na economia, não tinha sentido aquele artigo 18 fazer suspensão, que tinha na 927, fazer suspensão sem o governo pagar absolutamente nada para o empregado. Então, era absurdo aquilo ali. Mas, de qualquer forma, esse instituto de medida provisória, revogando medida provisória, é uma coisa nova no Brasil. A gente ainda não tem discussão no Supremo sobre esse sentido. Mas, o que aconteceu com a 905? Houve uma negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o Senado Federal, de que antes de perder a vigência da 905, o governo ia revogá-la para reeditá-la nesse ano. Né? Vocês sabem que não pode reeditar a medida provisória no mesmo ano que ela foi publicada. Então, é essa a discussão jurídica. A gente tem sim. Nós estamos, neste momento, as federações todas, as entidades sindicais todas estão discutindo a reedição da 905, porque não é só o problema do acidente de percurso. A carteira verde-amarela tem uma possibilidade de nós fazermos a retomada, que inclusive era uma das nossas chamadas aqui da nossa live de hoje, porque nós temos que pensar no pós-crise. E a carteira verde-amarela pode ser um grande instrumento para o pós-crise, porque ela vai ser uma contratação mais barata. Né? Então, a gente consegue gerar empregos com a empresa pagando menos no início para que a gente tenha aí a retomada das atividades. Então, a verde amarela vai ser muito importante nesse sentido, sabe, doutora Cláudia? Então, sim. Esse é um ponto. E o outro, que há vários assuntos de reorganização do que a gente tem hoje de sistema de fiscalização do trabalho, que é muito necessário nesse momento. A gente reorganiza o sistema de fiscalização do trabalho no Brasil, inclusive criando também um tribunal administrativo, como existe na parte tributária. Então, a gente também é importante ser republicado em 905 por esses motivos também. E o mais importante é o problema do acidente de percurso, porque nós ficamos sem acidente de percurso de novembro, né, até agora, final de março. 20 de março. Nós não temos acidente de percurso. E agora nós voltamos a ter acidente de percurso. Então, neste momento, nós estamos tendo. Aquele período anterior, ele está tranquilo, já está sedimentado com a revogação, então ele existia a lei, ela parou de existir. Mas nós precisamos que isso volte, porque fica incompatível a legislação previdenciária com a legislação trabalhista, porque a legislação trabalhista já diz claro que o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não é tempo à disposição do empregador. Então, se não é tempo, como é que nesse momento ele pode sofrer acidente de trabalho? Né? Uma incongruência. Então, nós precisamos fazer esse acerto na 8.212 para poder resolver essa situação. Então, nós estamos trabalhando.
é difícil, porque como a 927 e a 936 foram medidas de grande impacto, inclusive já com o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, eles estão segurando um pouco agora as medidas trabalhistas, tá? Há essa posição. Mas nós seguimos cobrando, porque a gente precisa dessa reedição, senão a gente vai continuar com insegurança jurídica e com essas incongruências. Então, nós estamos lá discutindo. Tenho certeza que quando for para fazer a edição, eu vou estar aqui com vocês para fazer essas informações, né? Eu, a doutora Cláudia, porque na hora que eu recebo já passo para ela, mas nós estamos trabalhando muito para a reedição da 905, tá? Porque a carteira verde e amarela é a retomada, é um dos instrumentos de retomada das nossas atividades econômicas que foram, né, devastadas nesse ano, que a gente esperava tanto que fosse o ano da recuperação, né? Pois é, nas férias eu até saí em dezembro de férias com um livrinho falando, que foi editado só sobre a 905, contrato de trabalho da carteira verde e amarela. Eu falei, nossa, nem deu tempo. A MP já acabou, né? Mas enfim, olha, então o que fica disso é importante. Fiquem atentos, a partir do dia 20 de março para cá, 20 de março? Foi 20 de março. Não, 20 de abril. 20 de abril para cá, os acidentes de percurso voltaram a ser acidente de trabalho. E nós temos aí um hiato entre 11 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020, acidente de percurso tinha deixado de ser acidente de trabalho e agora volta a ser acidente de trabalho. Então, se acontecer algo na sua empresa, como aconteceu uma empresa que é minha cliente, teve que fazer o comunicado do acidente de trabalho. Não teve como não ser feito. Doutora, como está faltando aí mais uns 10 minutos para encerrar a nossa live, né? É gostoso, a gente vai batendo um papo aqui, já quero deixar aqui um convite para a gente voltar. Aí nós temos muitos assuntos aí, até voltarmos para nós falarmos dentre essas 36 medidas aí desses últimos 50 dias, tem muita coisa também da parte tributária, que nós podemos trazer informações aí para os empresários, né? A respeito também desses diferimentos no pagamento aí dos tributos. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, para deixar informação aí sobre essa MP que foi publicada ontem, né? Acho que saiu no diário de hoje, a 963, que ela é novíssima, está fresquinha de hoje, que fala sobre a liberação dos 5 bilhões para o Fungetur. As empresas que querem fazer uso desse crédito, elas precisam estar aí, cadastradas no Cadastur, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é importante que nesse momento também todas as empresas estão esperando os créditos, estão dizendo que vão aos bancos e chegam lá também não tem nada ainda. Quais as informações aí que a senhora tem para trazer para nós? Bom, gente, essa questão do crédito talvez seja que a gente tenha tido mais dificuldade, por incrível que pareça. Nós trabalhamos muito desde o dia 13 nas medidas trabalhistas, conseguimos ela, claro, com um delay grande, mas conseguimos, saíram todas as medidas trabalhistas. As tributárias nós conseguimos muitos avanços, e lembrando que na própria 927 já há o diferimento do FGTS, né? De março, abril e maio. As empresas não precisariam recolher esse mês e passariam a recolher só a partir de julho, financiado em 6 vezes esses valores desses meses. Então, isso já está na medida provisória na 927. Mas a gente tem diferimento de vários tributos. Agora, a questão do crédito, a gente não conseguiu avançar, porque os fundos não foram capitalizados. As empresas estão com muita dificuldade porque tem o problema das garantias, então nós precisamos de fundos garantidores, né, que eles vão fornecer essa garantia. Mas hoje saiu a medida que a gente discutimos muito, que é o fundo criado só para a área de turismo, que é o Fungetur, que existe há muitos anos, é uma legislação muito antiga, ela é de 75, salvo o melhor juízo, né, mas ela foi incorporada pela Lei Geral do Turismo, que eu trabalhei muito, Cláudia sabe disso, eu tenho até livros sobre a Lei Geral do Turismo, é uma área que me agrada muito, que eu trabalhei muito nela, mas tem um senão. Como o Fungetur, ele só vai poder ser usado pelas empresas que estão no Cadastur. E o Cadastur funciona de duas formas. Aquelas empresas que são obrigadas a se cadastrar e aquelas que são opcionais. E aí, na nossa discussão aqui, claro, do ramo turístico, e na nossa discussão aqui, nós temos os restaurantes, bares e similares,
eles todos, o cadastro deles é optativo. Então, muitos deles não fizeram cadastro. Então, tem que correr e fazer o cadastro agora. Entra na página do Ministério do Turismo e façam cadastro, porque senão não vão ter acesso ao Fungetur. O Fungetur, ele hoje foi capitalizado, né, porque ele é um fundo contábil. Na verdade, o dinheiro do Fungetur entra e vai para o Tesouro Nacional. Para ele ser usado, o Tesouro Nacional tem que capitalizar ele. Foi o que aconteceu hoje. Então, o Tesouro Nacional capitalizou o Fungetur com 5 bilhões. Para poder as empresas buscarem esse crédito, o Ministério do Turismo tem que fazer o credenciamento dos bancos através digital. Então, esse credenciamento deve estar acontecendo semana que vem. Acho que hoje, naquelas lives, naquelas entrevistas coletivas que estão acontecendo por volta de 5 horas da tarde, que trata de outras áreas, mas tudo envolvido com o Covid-19, lá do Poder Executivo aqui, né, do Governo Federal, acho que o ministro Marcelo, que é o ministro do Turismo, vai discorrer sobre essa medida provisória de hoje. Mas ela só chega efetivamente na ponta quando assinar o credenciamento com os bancos. Que aí nós vamos saber quais são as taxas de juros, né? Os juros são subsidiados, a taxa de juros, o problema da garantia. Mas, de qualquer forma, o Fungetur, pela sua regulamentação, só pode ser usado por quem está no cadastro, seja ele obrigatório ou opcional. Então, corram empresas e tenham que fazer o cadastro de imediato no cadastro. É fácil, é online, não tem dificuldade. Doutora, eu vou só acelerar agora para a gente responder ainda 2 perguntinhas, para depois nós já irmos para considerações finais, porque faltam mais 5 minutos. O Lucas está perguntando o número da portaria, essa que nós citamos, que regulamentou a 936, quando fala que pode pagar parcial a suspensão, ou que regulamentou, esclareceu a questão 10, da 8. Lucas, olha... A gente coloca... Vamos fazer o seguinte, Lucas, você que está aí conosco, eu vou colocar no History ou no meu feed, logo depois da live, vou deixar essa informação aí para você. Tá combinado? E agora a outra pergunta, que é da doutora Celi, eu mando um abraço para ela, para a doutora Celita também, Fabiola, tem tanta gente aí que está conosco, doutora Sandrinha. A pergunta é o seguinte, e um empregado que alegar uma contaminação pelo coronavírus no deslocamento de casa para o trabalho, qual norma que nós devemos usar para a defesa? Qual que é essa posição? Essa pergunta aqui é da doutora Celi. Não, e ela é capciosa, porque assim... É capciosa, né? Eu estou vendo aqui. O Covid, ele não é... Vou te dar 2 minutos para essa resposta. Você viu que o Covid vai estar como doença ocupacional, né? Então, ela não seria acidente. Então, a gente teria uma margem para discutir isso, né? Porque o deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa é acidente do trabalho. E no caso do Covid, ele é doença ocupacional. Então, a gente tem uma margem de discussão sobre isso, que a gente vai poder muito bem usar isso como advogado. Mas é uma preocupação. Por isso, a necessidade da republicação da 905, sabe? Agora, eu vou depois colocar aí, mas eu acho que a portaria ela é 10.418. Eu não tenho certeza em relação a esses números, gente, porque, como eu falei para vocês, eu estou trabalhando... São tantas, né? Não, e Cláudia, sabe quantas medidas provisórias aguardando votação no Congresso Nacional? 100. Com a de hoje, 101 medidas provisórias aguardando votação no Congresso Nacional. Então, porque nós estamos conversando lá de novembro, porque elas estão vencendo agora. Então, são 101 medidas provisórias aguardando votação no Congresso Nacional. E a gente trabalhando em muitas delas, né? Mas depois eu posso. Mas é 10.400 e alguma coisa. Eu acho que é 18, mas a gente coloca isso para vocês aí e vocês vão poder olhar ela com muito cuidado. Tá certo, então. Bom, eu vou passar aí para a doutora Líria fazer as considerações finais, depois eu faço também. E já quero deixar aí um convite. Vamos marcar uma data para a gente já voltar e poder conversar mais, trazer mais esclarecimentos e também falarmos um pouco desses benefícios aí tributários que vieram com essas medidas provisórias, né, desses últimos 50 dias. Bom, Cláudia, uma hora para a gente é pouco, né? Normalmente nós ficamos 8 horas, né, discutindo, né? Conversando. Pouco, né? Mas a gente tem muita informação para dar e a gente está sempre disposto a esclarecer todas as dúvidas, né? Eu só espero, assim, que nós, com essas medidas, que nós trabalhamos tanto e conseguimos, a 927, a 936, que as empresas na ponta saibam usá-las para tentar
manter o mínimo de saúde dos negócios. Eu sei que é um período muito difícil, gente, porque nós, como eu falei para vocês no início, nós temos empresas totalmente fechadas no lockdown, nós temos empresas com redução, todas elas tiveram redução, né? Todas elas. Por exemplo, as fábricas que são essenciais tiveram redução, né? O banco, que é essencial, também teve redução de pessoal, tá? Eles estão trabalhando com 1/3 da capacidade deles. Então, assim, todos sofreram redução. Então, nós precisamos, com inteligência, usar tudo que permite as 2 medidas provisórias. E o mais importante que eu quero deixar um recado para vocês é que nós estamos trabalhando muito nesse momento para que nós consigamos, junto ao Poder Legislativo, um aumento do prazo do que está na 936, né? Conseguir que essas suspensões de contrato de trabalho não sejam só de 60 dias, mas que cheguem a mais 90, são esses 60 mais 90, e a redução também. Não sejam só 90 dias, mas sejam mais 60, para que a gente chegue com essas medidas até o mês de setembro. Porque a projeção que se tem, a melhor das projeções, e não é para todos os setores, tá? Nós temos setor de turismo, não vai acontecer isso. Mas para os setores que trabalham com estoque, como bar, restaurante, os lojistas, é que a gente comece a melhorar a situação no mês de setembro. Né? Essa é a projeção, que a gente tem uma melhora econômica no mês de setembro. Então, precisamos que essa medida chegue até setembro, né? Para a gente ter saúde financeira das empresas, conseguir manter as empresas. Então, tenho certeza, nós estamos trabalhando aqui em nome de todas as entidades sindicais, né, que eu advogo. Eu tenho feito reuniões, né, 5, 6, 7 reuniões por semana só no Ministério da Economia, né? Com todos os parlamentares, eu tenho reunião quase todos os dias, na busca de conseguir prorrogar os efeitos da 936. E assim que a gente conseguir, quem sabe semana que vem, um parecer favorável do deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, a gente vai colocar aqui e podemos chamar uma nova live para falar dessa medida tão necessária, né? Porque a dificuldade financeira é grande, a situação aí da minha amiga em Mato Grosso, ela é excepcional. Realmente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tem uma excepcionalidade em relação ao resto do país, né? O nível de contaminação é baixo, o nível de mortalidade é baixo, porque a contaminação está muito baixa, mas essa não é a realidade do resto do Brasil. O resto do Brasil